Vamos lá, amiguinhos. Então vamos começar a fazer um grande resumão da nossa Lei 8.112, a lei que trata do servidor público do Executivo Federal. O que é que cai nessa lei? Então a gente tem que ter no coração que é o seguinte, olha aqui para mim no quadro. A nossa Lei 8.112/90, ela vai tratar da figura do servidor público federal. Tratar da estrutura, dos direitos, das garantias do servidor federal. Por que eu fiz essa diferença? Porque a lei, ela vai falar do servidor só do âmbito federal. Nessa lei 8.112, eu não faço referência aos servidores estaduais, nem aos servidores municipais. Cada servidor tem sua própria legislação. Ah, é igual? Absolutamente parecida, pessoal. Só que a lei 8.112 é só de servidor público federal. E essa lei vai tratar do servidor público que tem que características? Olha como é fácil. No Brasil, o servidor público é a pessoa que é titular de um cargo. No Brasil, se você é servidor público, é porque você titulariza um cargo. Se você é servidor público e é titular de um cargo, você precisa ter um vínculo com o poder público. E o vínculo com o poder público é um vínculo legal, decorre de uma lei. Qual é essa lei que vai regulamentar o vínculo do servidor? Se você for servidor federal, é justamente a Lei 8.112. Onde é que estão agora os direitos do servidor? Eu já sei que o servidor é titular de cargo, que o vínculo dele é legal. E onde é que estão os direitos? Os direitos estão previstos no Estatuto. Daí vem a ideia que o servidor é estatutário. A Lei 8.112 é o Estatuto do Servidor. Então, esse Estatuto vai garantir ao servidor público 3 prerrogativas, que é sobre essas 3 prerrogativas que a gente vai começar o nosso estudo. As prerrogativas são um estágio probatório, as prerrogativas são uma estabilidade, e a última prerrogativa é um regime próprio de previdência chamado de RPPS, Regime Próprio da Previdência Social. Então, olha como é fácil. Lei 8.112, servidor público federal. Servidor público titulariza cargo, o servidor público tem vínculo legal, Lei 8.112, os direitos estão dentro do Estatuto, Lei 8.112. O Estatuto garante ao servidor o estágio probatório, o Estatuto garante estabilidade e o Estatuto garante o RPPS, um regime próprio da Previdência Social. Tranquilo? Como é bom? Facinho? Para a gente matar esse primeiro assunto, se liguem aqui no movimento. A gente viu que o servidor é titular de cargo. Logo no início, servidor público é titular de um cargo. Esse cargo do servidor, ele pode ser um cargo efetivo, e esse cargo do servidor pode ser um cargo em comissão. Então, se ligue. Para você ser servidor público, você tem que necessariamente passar em concurso? Não, porque o servidor, ele pode titularizar cargo em comissão. O servidor que tem cargo efetivo, ele vai passar por um estágio probatório, e desse estágio probatório, ele vai adquirir a estabilidade. Então, o servidor, ele pode ter um cargo efetivo e estar em estágio probatório, ou pode ter um cargo efetivo com estabilidade. Já o cargo em comissão não tem estágio probatório e também não tem estabilidade. O cargo em comissão é aquele de livre nomeação, de livre exoneração, que é escolhido por um critério subjetivo de confiança. Sobre o cargo em comissão, a gente tem que se ligar no seguinte, que o cargo em comissão é um servidor. Ora, se ele é titular de cargo, quem tem cargo é servidor. Só que o cargo em comissão é um servidor público diferenciado. Primeiro, porque não fez concurso, já que é livre nomear e é livre exonerar. E há uma outra diferença. O cargo em comissão, ele vai ter os direitos no estatuto. Portanto, o cargo em comissão é estatutário.
Só que ele não vai ter aquelas 3 garantias que o servidor de cargo efetivo tem. O cargo em comissão, ele não tem estágio probatório, o cargo em comissão, ele não tem estabilidade, e a previdência do cargo em comissão, se ele for só cargo em comissão, é para o RGPS, Regime Geral da Previdência Social, é para o INSS. Entenderam? Então, no Brasil, o servidor titulariza cargo. O cargo pode ser efetivo, o cargo pode ser em comissão. De boas? Vamos voltar agora para o cargo efetivo. Estágio probatório e estabilidade. Em concurso público, o que é que a gente tem que saber sobre esses 2 temas? É rápido, pessoal. Eu tenho que me ligar que o estágio probatório é um período de avaliação. Eu sou avaliado no estágio probatório para adquirir a minha estabilidade, que é uma garantia. O estágio probatório é uma avaliação para a aquisição da estabilidade, que é uma garantia. Essa avaliação, ela tem um prazo. Qual é o prazo do estágio probatório? 24 meses, 36 meses? Vamos lá. Pessoal, antigamente, o estágio probatório era o caminho para a aquisição da estabilidade. Lá na Constituição Federal, até 1998, a estabilidade ela era adquirida após 2 anos. Então, o estágio probatório era um período que durava 24 meses. Com a emenda constitucional 19, em 98, o estágio probatório, a estabilidade mudou. Ela deixou de ser adquirida após 2 anos e passou a ser adquirida hoje após 3 anos. Isso foi a mudança da estabilidade, a mudança da Constituição. Só que lá na Lei 8.112, ainda permaneceu o prazo do estágio probatório de 24 meses. Então, o que é que aconteceu? Esse prazo da lei de 24 meses, ele tem que se adequar ao texto constitucional. Então, apesar da lei ter no artigo 24, o texto lá, que o prazo do estágio probatório é de 24 meses, a gente tem que interpretar isso conforme a Constituição e elevar esse prazo para 36 meses. Já teve banca que cobrou isso? Já tivemos banca que cobrou. De acordo com a literalidade da lei, qual é o prazo do estágio probatório? 24 meses. Atualmente, qual é o prazo do estágio probatório? 36 meses ou 3 anos. Vai depender de como a banca vai se comportar. Se ela vai querer saber, de acordo com o texto literal da lei, 24 meses, ou se ela vai querer saber o prazo nos dias atuais, de acordo com a interpretação do Supremo, 3 anos ou 36 meses. Então, sobre o estágio probatório, eu tenho que me ligar que é uma avaliação. Essa avaliação tem esse prazo, de acordo com a lei, 24 meses, de acordo com o entendimento do Supremo, 3 anos ou 36 meses. Essa avaliação do estágio probatório, ela é baseada em 5 critérios objetivos. Quais são? Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade. Os 5 critérios do estágio probatório. O servidor que está em estágio probatório pode fazer greve? Pode aderir a movimento grevista? Já que o primeiro critério é a assiduidade, o entendimento do Supremo é que pode, pessoal, porque a greve é uma garantia constitucional e essa garantia não pode ser retirada dele. De boas? Passou no estágio probatório, adquire a estabilidade. A estabilidade é uma garantia, só que não é uma garantia no cargo. A estabilidade é uma garantia no serviço público. De boas? Então, a gente está vendo que a 8.112 trata de servidor público federal. Servidor público é titular de cargo. O cargo pode ser efetivo, o cargo pode ser em comissão. Show! Agora, qual é o outro tópico que a gente tem que se ligar da Lei 8.112? Se eu já sei quem é o servidor público, se ligue que aqui é a parte importante da jogada. Na 8.112, existem alguns tópicos que são imprescindíveis de estudarmos. Quais são? O primeiro tópico deles é a parte de provimento.
O segundo tópico importante é a questão da vacância. O terceiro tópico importante é a parte do deslocamento. O quarto tópico é o estudo das vantagens. O quinto tópico é o estudo das licenças, dos afastamentos e das concessões. O sexto tópico é a parte do PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Então, se liguem. Sobre a Lei 8.112, o que a gente vai estudar? O provimento, a vacância, o deslocamento, as vantagens, a licença e o estudo do PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Viram isso? Então, nesse momento agora, eu convido vocês que acompanhem comigo no nosso texto um primeiro esquema da aula de hoje, que é o esquema relacionado aos provimentos. Acompanha comigo? Então, olha para o texto. No nosso texto, a gente colocou aqui que a 8.112, os tópicos do edital, primeiro tópico que a gente estuda, a parte de provimento. Questões sobre provimento de cargo público. O que é que a gente tem que se ligar? Pessoal, vocês vão se ligar aqui. O provimento no Brasil, ele admite duas características. Ou provimento é o acesso ao cargo público. Ou esse acesso ao cargo, ou esse provimento se dá de forma originária, ou esse provimento se dá de forma derivada. Quando o provimento é derivado, ele admite três formas: a maneira horizontal, a maneira vertical e a maneira por reingresso. Então, olha como é fácil. O provimento ou é originário ou é derivado. Se for derivado, admite a forma horizontal, a forma vertical e a forma por reingresso. Agora, vamos colocar as palavrinhas. Provimento originário, só existe o de nomeação. Provimento originário, só temos o de nomeação. Então, olha para mim agora. Se o provimento originário, a única maneira de você ingressar em cargo público, se dá pela forma de nomeação, é o provimento originário, a pergunta: para você ser nomeado em cargo público, você tem que ser aprovado em concurso? Não. Lembrem-se, a nomeação é para cargo, e o cargo pode ser efetivo e pode ser em comissão. Exigência de concurso público só para os cargos efetivos. Então, provimento originário de nomeação. Uma vez que eu fui nomeado, eu vou ter um prazo de 30 dias para tomar minha posse. A posse é o ato de investidura. A posse é quando nasce o vínculo jurídico. Tomei posse, já sou servidor público. Agora eu tenho 15 dias para entrar em exercício, começar a trabalhar. Show? Provimento originário. Uma vez que eu já tive provimento originário, eu posso ter os provimentos derivados. Acompanhe comigo aqui na leitura o esquema que a gente fez na tela para vocês. O provimento derivado, por sua vez, ele pode ser horizontal, vertical e por reingresso. Provimento derivado horizontal, só existe o de readaptação. Servidor público será readaptado quando ele tiver uma limitação na sua capacidade laboral. Servidor sofreu um acidente, não pode fazer o que fazia antes, vai sofrer processo de readaptação. Provimento derivado vertical, só existe o de promoção. Servidor será promovido quando ele se elevar na carreira. Na promoção, não se muda o cargo, se muda o nível funcional. Se liguem agora aqui. Só existe a readaptação como provimento derivado horizontal e só existe a promoção como provimento derivado vertical. Por que eu estou dizendo isso? Porque antigamente, pessoal, além da readaptação e além da promoção, nós tínhamos outro. Por exemplo, a transferência era uma forma de provimento derivado horizontal. Essa transferência, ela foi abolida da lei. Outra, a ascensão funcional era uma forma de provimento derivado vertical.
ela foi abolida da lei. Então, para sintetizar, provimento originário, só nomeação. Provimento derivado horizontal, só readaptação. Provimento derivado vertical, só promoção. E o provimento por reingresso? Esse aqui, pessoal, é o que mais cai em prova de concurso. Provimento por reingresso. Olha para mim aqui para entender. O provimento por reingresso, ele é extremamente cobrado em prova, primeiro, porque ele se evidencia em 4 situações. Além disso, ele tem uma condicionante. Para a gente ter provimento derivado por reingresso, é obrigatório a estabilidade. Só tem provimento por reingresso aquele servidor que é estável. Se você não for estável, você não tem provimento por reingresso. A ideia do provimento por reingresso é que você sai e volta. Se você não tiver estabilidade, você não volta, você só sai. E quais são os 4 provimentos por reingresso? Reintegração, recondução, reversão e o aproveitamento. Reintegração, recondução, reversão e o aproveitamento. Como é que a gente faz para memorizar isso? Bem simples. Reintegração. Servidor público será reintegrado quando for anulada a demissão. Imagine vocês que eu fui demitido por perseguição política. Se eu já for estável, eu consigo na justiça anular o processo demissório. Então eu serei reintegrado. E uma vez que eu fui reintegrado, eu inclusive vou ganhar todas as vantagens que eu não recebi. Eu vou fazer jus às vantagens que eu não oferi. Provimento derivado por reingresso de reintegração. Só que além da reintegração, a gente também tem o de recondução. A recondução ela se opera em 2 casos. A primeira, quando eu tiver o retorno do servidor reintegrado. Como assim? Lembra a reintegração? Quando é que o servidor é reintegrado? Quando for anulada a demissão. Então, imagine o seguinte caso. Eu sou servidor público, fui demitido. Sou estável, bacaninha, fui demitido. Na hora que eu sou demitido, o meu cargo ficou vago. E o poder público coloca alguém nesse meu cargo. Se esse alguém que está lá no meu cargo for um servidor estável, ele está de boas. Por que ele está de boas? Porque imagine vocês que eu que tinha sido demitido, consigo na justiça reverter essa demissão. Quando o servidor estável é demitido e consegue anular a demissão, ele é reintegrado. Só que quando eu for reintegrado, eu sou reintegrado no cargo que eu tinha. Quando eu cheguei lá, não vai ter essa pessoa? Então, essa pessoa, se ela for estável, ela é reconduzida. Então, quando é que o servidor é reconduzido? Quando tiver o retorno do servidor reintegrado. Servidor foi demitido, anula a demissão, é reintegrado. Se tiver alguém aqui no cargo dele, esse aqui é reconduzido. E se tiver alguém lá, reconduzido, reconduzido, reconduzido. Tranquilo? Então, o primeiro caso de recondução é quando eu tiver o retorno do servidor reintegrado. Esse reconduzido, ele não recebe indenização, porque ele não teve prejuízo. Quem recebe a indenização é o reintegrado, que recebe as vantagens que não oferiu. A segunda forma de recondução é quando o servidor não passa em novo estágio probatório. Para esta recondução, ele tem que ser estável e tem que ter peço para o vínculo dele ficar suspenso. Ele suspende esse vínculo se ele solicitar o instituto da vacância por posse em cargo inacumulável. Então, a recondução se opera nessas 2 situações. A reversão é o retorno do servidor aposentado e o aproveitamento se dá naquela hipótese em que o cargo é extinto. Se o servidor for estável, ele fica em disponibilidade remunerada até o dia em que ele é aproveitado. Então, essas são as hipóteses de provimento. Guardando elas na cabeça, eu vou convidar vocês agora para resolvermos algumas questões
sob provimento, para ver se a gente consegue entender tudo que a gente falou. Vamos comigo? A gente vai resolver agora, pessoal, as questõezinhas sobre provimento. A primeira questão, extremamente simplória, vai dizer o seguinte: Antônio é aprovado em concurso para provimento de cargo efetivo. O resultado do concurso é divulgado no dia 1º de março. A nomeação de Antônio é publicada em 20 de março e no dia 30 de abril do mesmo ano. Antônio ainda não compareceu para tomar posse. Nessa situação, considerando-se a regra geral da lei, o prazo para Antônio tomar posse. Pessoal, lembre-se, uma vez nomeado, eu tenho 30 dias para tomar posse. Vamos lá? Antônio foi nomeado quando? O resultado do concurso foi divulgado em 1º de março. A nomeação de Antônio é publicada no dia 20. Então, se a nomeação dele é publicada no dia 20 de março, ele tem 30 dias para tomar posse. Ele teria até 20 de abril. Como já são 30 e ele ainda não tomou posse, o que é que aconteceu? Quando o servidor é nomeado e não toma posse, o ato fica sem efeito. Ele nem é demitido, nem é exonerado. Por quê? Porque se ele não tomou posse, não existe vínculo jurídico com o poder público. Então, vamos para as alternativas. O prazo para Antônio tomar posse, letra A, já se esgotou, devendo o ato de provimento de Antônio, o ato de nomeação, ser tornado sem efeito. Certo. É de um dia, ainda é de 5 dias, ainda é 20 dias, ou já se esgotou, devendo Antônio ser exonerado. A gente sabe que o prazo são de 30 dias, o prazo já se esgotou. Só que o prazo já se esgotou e ele não deve ser exonerado. O ato se torna sem efeito. Por quê? Porque se ele não tomou posse, não existe vínculo. Se não existe vínculo, não tem como exonerar quem não é servidor. Então, o ato se torna sem efeito. Resposta, letra A. A nossa segunda alternativa, ela vai ter o seguinte texto. Os servidores nomeados para cargos de provimento efetivo, em virtude de concurso, adquirem a estabilidade após o efetivo exercício de... Eita! Ele não disse se a estabilidade era de acordo com a lei ou de acordo com a Constituição. Pessoal, ele não precisa dizer, porque estabilidade sempre vai ser de acordo com a Constituição Federal. Aquela besteira que eu falei para vocês, que a gente tinha que analisar o prazo de acordo com o que era cobrado na lei, era para o estágio probatório. A estabilidade, sempre de acordo com a Constituição, é de 3 anos. Então, o servidor adquire a estabilidade após o efetivo exercício de, letra A, 2 anos, não, B, 2 anos, não, C, 3 anos, mas só podem perder o cargo mediante sentença judicial transitada e julgada. D, 3 anos, mas podem perder o cargo mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho a critério da autoridade. Ou é 3 anos, mas podem perder o cargo mediante processo administrativo em que lhe seja assegurado a ampla defesa. E aí, pessoal? Realmente o prazo é 3 anos. Mas ele pode perder a estabilidade, se a estabilidade é uma garantia? Pessoal, claro que pode. Só que, na lei, ele só perde essa estabilidade em 2 casos. Primeiro, quando o servidor for demitido em um processo judicial, transitado em julgado, ou quando o servidor for demitido através de um processo administrativo disciplinar, um PAD. A letra C fala 3 anos, mas diz só pode perder o cargo por sentença. Não é só. A sentença transitada em julgado é uma das 2 hipóteses. D, 3 anos, mas podem perder o cargo mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho a critério da autoridade. O procedimento de avaliação, pessoal, não é a critério da autoridade, não. É 3 anos, mas podem perder o cargo mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada uma ampla defesa, corretíssimo. Além dessa, nós temos outra situação, que é aquela em que ele não passa, é aquela em que
ele é demitido por processo judicial transitado em julgado. Então, a resposta da questão 2 é a letra E. Evoluindo nas nossas questões, vamos resolver a questão 3. A questão 3 tem a seguinte redação: um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Essa definição é a nossa definição de cargo público. Cargo público no Brasil é o conjunto de atribuições e responsabilidades. Resposta letra C. A questão 4, o Estatuto do Servidor Público prevê a incidência do seu regime jurídico para, entre outros, a servidores públicos que venham a ingressar em cargo efetivo em uma fundação pública estadual. Pessoal, a 8.112, o Estatuto do Servidor, ele não fala para os estados, é federal. B, servidores que vão ingressar em cargo efetivo na administração direta do DF, não é DF. C, empregado público. Pessoal, empregado público é regido pela CLT, são os funcionários do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Petrobras. D, empregado público trabalha pela CLT. E a E, servidor público que vem ingressar em cargo em comissão em uma autarquia federal, certo? Por quê? Porque o cargo pode ser efetivo ou em comissão. E a Lei 8.112 é federal. Então, a autarquia federal, como o IF, como as universidades federais, quem trabalha lá também é servidor público. Então, resposta letra E. Evoluindo, vamos para a questão 5, que vai ter a seguinte redação: a hipótese da administração proceder de ofício à exoneração do servidor ocupante de cargo efetivo. Aí essa aqui, pessoal, vocês vão olhar aqui para mim, para a gente resolver. O servidor público, ele, quando tem cargo efetivo, ele pode ser exonerado e pode ser demitido. Qual a diferença? A demissão tem natureza punitiva. Quando eu demito um servidor, eu estou punindo. Quando eu exonero um servidor, em tese, eu não estou punindo. Tanto a demissão como a exoneração são formas de vacância, são formas de cargo vago. A distinção é que a demissão tem natureza punitiva e a exoneração não tem natureza punitiva. Na lei, a exoneração ela pode ser a pedido, você pode pedir para ser exonerado, ou a exoneração ela pode acontecer de ofício. E a lei traz duas situações onde essa exoneração é de ofício. Quais são? A primeira, quando o servidor é nomeado para cargo efetivo, toma posse, só que não entra em exercício naqueles prazos de 15 dias. Ele é exonerado de ofício. Ou quando o servidor é reprovado no estágio probatório, também é exonerado de ofício. Beleza? Então, volta aqui para a questão. A questão 5. A hipótese da administração proceder de ofício à exoneração do servidor público ocupante de cargo efetivo. Letra A. Ocorre, por exemplo, quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Certo. B. Ocorre, por exemplo, como consequência da prática de infração, não porque não tem natureza punitiva. C. Não está acolhido pela lei, está acolhido pela lei. D. Ocorre, por exemplo, quando tendo sido nomeado, o servidor não tomar posse no prazo estabelecido. Pessoal, se ele não tomar posse, o ato fica sem efeito. E a E. Ocorre, por exemplo, quando tendo sido aprovado no concurso, o servidor não for nomeado. Pessoal, se ele não for nomeado, ele não é absolutamente nada. Então, a resposta letra A. Dando seguimento, vamos para a questão de número 6. A questão de número 6 vai ter a seguinte redação: quando o servidor passa a ocupar cargo ou emprego de maior grau e responsabilidade e maior complexidade, disse que ele foi
Pessoal, o servidor evoluiu. Se ele evoluiu, ele é promovido. Letra A. Recebeu uma promoção, que é uma forma derivada de provimento. Certo? Provimento derivado vertical. B. Sofreu transposição. Não existe mais a transposição. C. Passou por investidura inicial, uma vez que a dificuldade do exercício do novo cargo é originária. Não. Investidura inicial é só a posse. D. Foi beneficiado com aproveitamento, que lhe reconhece capacidade superior. Também não. E a E. Mereceu a readaptação. Pessoal, readaptação é quando ele tem limitação na capacidade de trabalho. Resposta, portanto, letra A.